A Torre Eiffel está entre os monumentos mais famosos e mais visitados do mundo. É o principal símbolo francês e da famosa Paris. Na época de sua construção, a torre foi a estrutura mais alta de toda a Europa, a estrutura que ainda hoje é a mais alta de Paris. Com seus 324 metros, durante a sua construção, foi amada e odiada, chegando a sofrer manifestações contra a sua construção. Você sabia que o plano inicial era que a torre fosse vendida como sucata? No vídeo de hoje vamos falar sobre a construção da Torre Eiffel, qual o funcionamento daquela estrutura exuberante, desde como foi a sua construção do início até as curiosidades históricas desse incrível monumento. Então, se você, como eu, é um amante da cidade de Paris, clique em gostei e se inscreve no canal, porque quando acabar essa pandemia você vai visitar se você clicar em gostei e se você se inscrever no canal, tá bem? Então roda a vinheta! A Torre Eiffel, ou Eiffel, até hoje não sei como pronunciar, possui 324 metros de altura, sendo a estrutura mais alta de Paris e a segunda mais alta da França, ficando atrás somente do viaduto de Millau, que possui 343 metros de altura. Inclusive, se você souber como pronunciar, me fala aqui nos comentários para eu aprender. A torre foi construída para comemorar o centenário da Revolução Francesa, feita especialmente para a Exibição Universal de Paris, que ocorreu em 1889. No ano de 86, o governo francês abriu uma espécie de concurso, que possui um tempo bastante limitado. Já foi aberto no dia 3 de maio e as propostas deveriam ser apresentadas até dia 18 do mesmo mês. Só para você ter ideia, foram apresentados 107 projetos, dentre os quais 18 foram selecionados com um júri, que ao final do processo escolheu o projeto do Gustave Eiffel, ou Eiffel, não sei. Ele ficou conhecido como o Mágico do Ferro, porque ele foi responsável por grandes construções metálicas ao redor do mundo, como a nossa torre e a Estátua da Liberdade, principal símbolo dos Estados Unidos. Gustave é hoje considerado um dos engenheiros mais famosos da história, mas na época ele propôs e surgiu muitas críticas, porque após diversos estudos realizados pela sua equipe de engenheiros, o primeiro projeto da torre era muito rudimentar. Era composto por 4 pilares que se encontravam no topo, mais ou menos como você está vendo nessa imagem. E Eiffel não gostou muito do que viu. Para ele, o projeto não possuía a exuberância, a beleza necessária que uma peça central de um evento daquela magnitude necessitaria. E estamos falando de França, de Paris, mas mesmo assim apresentou o projeto ao arquiteto Stephen Salvestre. O arquiteto aplicou curvas e detalhes à estrutura, transformando o projeto em algo muito mais artístico e bonito do que feito pelos engenheiros, que é como a gente conhece a linda torre, né? Então, os arquitetos aí ajudando nós engenheiros a transformar cada vez projetos mais funcionais e mais agradáveis. A obra, que hoje é considerada patrimônio da humanidade, durante a construção foi considerada por muitos como perturbante, com desprezo proporcional à cidade de Paris. Já quase no início das obras, um famoso jornal publicou um manifesto subscrito por diversos intelectuais em protesto da construção. Para ele, aquela torre era inútil e monstruosa. Os cálculos da torre estruturais iniciaram-se em 1885 e a escolha de fazer a estrutura totalmente em ferro foi unanimidade entre a equipe de engenheiros. Mas aí você vai perguntar, Igor, mas por que ferro? Qual é o benefício de fazer uma estrutura metálica? Vamos lá. Recapitulando, as estruturas metálicas têm uma boa durabilidade, até maior do que a do concreto, principalmente quando recebem a proteção de algumas pinturas que ajudam a proteger contra a corrosão. Outros fatores que favorecem muito o sistema metálico é a versatilidade arquitetônica e o menor peso próprio da estrutura. E no quesito versatilidade arquitetônica, é possível obter vãos maiores ou mesmo mais detalhes. As peças, elas já vêm prontas da indústria, pronta para serem montadas. Um processo bem mais rápido do que utilizando o concreto. Fazer os detalhes que a torre possui com concreto seria uma tarefa muito difícil, demorada e até mais cara. Além da versatilidade, o peso próprio da estrutura também reduz bastante. Mas afinal, por que diminuir o peso próprio da estrutura? Ele vai diminuir consideravelmente as cargas que são aplicadas nas fundações que sustentam toda a estrutura, conseguindo com isso ter uma economia nos custos
lá nas fundações. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre estruturas metálicas, nós temos um vídeo aqui no canal falando só sobre isso, e o link estará na descrição desse vídeo. Nesse carro da Torre Eiffel, ou Eiffel, você tem que me ajudar aqui nos comentários, isso era ainda mais importante devido ao local em que ela foi construída. Mesmo com peso reduzido, a estrutura pesava cerca de 10.000 toneladas. 10.000 toneladas. É muito, muito peso. E foi construída no campo de Marte, que é uma região muito próxima do rio Sena, que é um rio lá de Paris. O solo que se localizavam as duas bases estava muito saturado, o que impedia as escavações para a execução das fundações. Aí, para solucionar esse problema, foi utilizado um sistema que foi criado pelo nosso amigo Gustave Eiffel anos antes, durante a construção da Ponte Maria Pia. Para conseguir realizar as escavações, foi utilizado um sistema de câmaras pressurizadas, e essas câmaras eram enormes caixas metálicas que pressurizavam o ar e o injetavam para o interior, evitando que a água presente no solo atrapalhasse as escavações. As fundações eram compostas por blocos de concreto de 25 por 25 e 5 metros de espessura. Todas as peças metálicas que compõem a estrutura eram produzidas em fábrica e nenhuma delas sofria qualquer ajuste no canteiro. Qualquer peça que apresentasse defeito ou precisasse de ajuste era devolvida à fábrica e lá era resolvido, tá bem? O processo muito industrializado e ousado para a época. Já era necessário velocidade para que a obra ficasse pronta na data de inauguração, que foi marcada em março de 1889. As peças metálicas eram fixadas com rebites moldados no calor, com um processo de rebitagem manual, o que é um processo bem demorado, mas ainda assim, cerca de 3.500 rebites eram instalados diariamente por 40 equipes, totalizando 2,5 milhões de rebites. Apesar da quantidade de trabalhadores e da altura da torre, não houve nenhum acidente, ainda bem. Inclusive, muitos dos métodos de segurança que usamos atualmente foram criados nessa construção. Então, deixou aí um legado para a nossa construção civil atual. E ela demorou apenas 2 anos e 2 meses para ficar pronta, e antes da data de inauguração, alguns dias antes. Então, contrariou aí muitos críticos que não acreditavam que o nosso Gustave Eiffel conseguiria executar a obra em tão pouco tempo. A ideia é de que a torre seria desmontada e vendida como sucata após 20 anos de sua inauguração. Imagina ter no seu quarto um pedacinho da Torre Eiffel? Isso é legal, né? Mas foi instalado um sistema de antenas para a transmissão de telegrafia. A torre era a estrutura mais alta de toda a Europa e conseguia captar e receber sinais à distância que haviam sido alcançados. Isso fez com que a torre não fosse desmontada, que ela ficasse mais um tempinho ali, captando sinais de rádio. Não sei se tinha rádio, mas a torre, ela inclusive fazia a França antecipar o ataque alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Ela ajudou nisso. Apesar de todas as críticas, a construção foi um sucesso e indiscutivelmente é um marco aí da história da humanidade, com 8 milhões de visitantes por ano. E eu quero saber de você. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, ó, clique em gostei, se inscreve no canal e sugere se você tem alguma obra que você gosta, que quer saber um pouco mais como foi a construção, que a gente está aqui de olho nos comentários, tá bem? Então fala aqui comigo, curte o vídeo e se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!